Olá, muito boa noite a todas e a todos vocês que sempre nos acompanham aqui na página Lindomar Gomes. É tradição, já falei com vocês, toda semana, constantemente, novidades. Estou esperando os primeiros entrarem para me falar se está chegando o áudio legal aí para todas e todos vocês. Vou colocar aqui também, vou compartilhar aqui no meu perfil, vai me avisando aí quem chegar aí primeiro, para me avisar se o áudio está chegando legal, se está me ouvindo bem, se nós podemos começar aqui hoje nessa live. A cada 15 dias a gente trata aqui de um assunto relacionado a penal, a direito penal. Hoje nós vamos tratar de um caso. De tanto me perguntarem sobre isso, resolvi chamar os dois maiores entendidos na área penal aqui do município de Contagem, na OAB de Contagem, para a gente conversar um pouquinho para sanar a sua dúvida. Quem quiser também pode me perguntar aqui. Já me fala aí, Cida, se está chegando legal o áudio aí para você e para vocês que estão do outro lado. Então pode me falar se está legal o áudio aí, para a gente começar aqui nesse bate-bola, para eu apresentar essas sumidades que estão nessa noite de terça-feira aqui comigo. Quer participar também? Vou abrir aqui o linkzinho também. Quem quiser entrar aqui ao vivo também comigo, pode ficar à vontade. Já estou autorizando a sua participação aqui nessa live, nessa terça-feira, dia 13/11/2018. Tá legal aí, turma? Tô esperando, hein? O primeiro manifestar, falar se tá chegando tudo tranquilo. Só me avisar aqui que tá bem o áudio. Já tô vendo que a turma já está compartilhando aqui em todos os espaços. O Eduardo daqui a pouco vai me falar se está chegando bem o áudio. O Eduardo está do outro lado, tá ouvindo, tá nos acompanhando aqui. Eu acho que está chegando, ninguém reclamou até agora, é porque o áudio está legal. Vamos lá, boa noite, meninos, tudo bem? À minha direita, doutor Marco Antônio, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui, uma honra, um privilégio estar aqui do lado de duas pessoas que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande, e vamos bater um papo aqui tentando sanar alguma dúvida e podendo compartilhar um pouquinho do que nós sabemos com vocês. Doutor Maicon Vilas, seja bem-vindo, seu retorno aqui. Que isso, Lindomar. Não é um retorno, eu sou de casa. Muito obrigado, boa noite a todos. Lindomar, obrigado pelo convite. Meu amigo Marco Antônio, mestre do direito penal, grande amigo, um dos maiores advogados penalistas que já vi atuar e vejo atuar. Muito obrigado por ter sua companhia aqui, doutor. Pessoal, então vamos lá, vamos conversar porque não podemos perder tempo. Qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje é um caso específico. Caso do jogador de futebol Daniel Correia, que foi brutalmente assassinado na cidade de São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Mineiro, estava em uma festa em São José dos Pinhais, foi assassinado no dia 27, né? Dia 27 de outubro. Estava em uma festa e de repente a festa acabou e o pai da aniversariante convidou todos para continuar beber ou para continuar aquele momento festivo na casa deles, na cidade de São José dos Pinhais. E o que aconteceu? O que aconteceu? Depois o jogador apareceu morto. Eu já pergunto para você, meu caro amigo doutor Marco Antônio, o que você acha que aconteceu? O que você acha daquilo? Boa noite. A complexidade desse caso, você tem que repensar, tentar montar a partir do momento da festa, levar até a residência. Fato. O que aconteceu no quarto, na realidade, morreu com o jogador. Não há como a gente ter uma ideia do que realmente aconteceu. Vários fatos vão vir à tona, cada história vai vir conforme do interesse daqueles que vão ser defendidos pelos advogados que estão representando. Então, o que eu imagino que aconteceu, que a partir do momento que entrou naquele quarto, houve alguma coisa, um desacerto, alguma coisa que levou ao esposo da garota que estava lá
a realizar esse desacerto, a realizar esse crime. Mas na realidade não tem como a gente saber o que houve realmente. Lá dentro do quarto não. Nós sabemos que depois houve um espancamento, ele foi conduzido até uma área rural da cidade, onde que foi decapitado, foi retirado, mutilado, melhor dizendo, o órgão genital dele. Mas lá dentro é muito difícil de saber o que aconteceu. Vão ser só suposições. E essas suposições só virão à tona a partir do momento das investigações, a partir do momento daqueles que participaram do fato, estiverem lá e forem cada um delatando, que acaba delatando. Nos casos desse, quando começa a pesar, cada pessoa interessada vai pensar nela. Esse é meu posicionamento. Doutor Michael, pelo visto, o delegado principal já descartou estupro, né? Porque o Edson Brits, quando se apresentou, que é o principal suspeito, assumiu que matou e assumiu falando que o Daniel, ou o jogador, estava tentando estuprar a sua esposa. Já transfiro a pergunta para você. O que você acha que aconteceu? Acha que teve estupro ou estupro é uma cortina de fumaça para desviar o foco da investigação? Então, meu caro Lindomar, quero que... Excelente resposta, doutor Marcos. Bem pautada mesmo nos princípios norteadores do direito. E enquanto sua pergunta, Lindomar, a gente tem que lembrar, de certo modo, que o processo penal ele serve para que alcance uma paridade, um sistema similar com a verdade, parecido com a verdade. Como o Dr. Marcos disse, a verdade que aconteceu morreu com o jogador. O que o delegado, a autoridade policial, vai fazer é colher ali, mediante meios e elementos que conduzam a um meio probatório futuramente, para que aquilo dali fique similar com a verdade, parecido com a verdade, para que facilite ali, que encontre-se ali a representação da verdade. Tudo dentro de um processo penal. E, ao meu ver, as informações que o delegado já colheu são informações que ele mesmo pôde concluir que não levam ao estupro. Por quê? Já tiveram depoimentos que fizeram ali algumas contradições de algumas testemunhas. Então, descartou de início a questão do estupro. Os próximos passos. Então, se a gente já está descartando o estupro, ou seja, a principal versão do acusado, nós já estamos colocando ela por terra. Quais devem ser os próximos passos dessa investigação, Marcão? Porque você disse uma coisa, o doutor Michael corroborou, que o fundamental para descobrir ele, primeiro que morreu com a pessoa que foi assassinada. Mas você deu uma pista que se alguém entregar, delatar para tentar reduzir sua pena, nós podemos chegar o máximo possível da verdade real. Mas o que você acha que vão ser os próximos passos dessa investigação? A questão da investigação criminal ela é bem singular. Você tem as fases, você tem que ter muita calma, a parcimônia, a calma é a melhor coisa que existe nesse momento, não querer resolver muito rápido. Eu acho que esse caso já está praticamente resolvido. O problema é só ligar, ter os elos para poder fechar. O crime é fato, houve, já foi confessado. Há uma hipótese agora que eles estão querendo levantar, que não, como eu estava conversando antes, eles estão falando que houve uma agressão, né, Mike? A possível tese que foi levantada com o depoimento que foi realizado na tarde de segunda-feira é que o próprio Edson Brits e bem como as outras acusados que estavam lá, eles tinham uma unidade de desígnios. Qual que era a unidade de desígnios dele? Que era só o castramento, que eles queriam castrar. Isso foi levantado pelos depoimentos colhidos e até pela defesa, que está fazendo um brilhante trabalho, falando que é uma lesão corporal que chegou à morte, que a intenção deles não era matar. Claro, isso aí vai ser levantado pelo delegado de polícia para aproximar dessa verdade real, em tese. Será que a defesa está tentando... Desqualificar o homicídio? Exatamente. Para desqualificar o homicídio,
ela teria que ter uma estrutura penal um pouquinho mais favorável a ela, o que ela não tem. A partir do momento que você pegou uma pessoa, um indivíduo, e você com várias pessoas o agride, retira daquele local, não leva ele para o socorro, e leva para um lugar afastado, que foi uma zona rural, e você vai decapitar um membro dele, você tem intenção de matar. Porque qualquer parte do seu corpo que você decapite, até um dedo que não tenha um socorro imediato, você pode levar a pessoa à morte. Então, momento algum, a intenção deles não foi de dar um susto, não foi de espancamento, foi sim de homicídio. Isso aí não tem como eles tirarem. O que eles podem tentar agora, que seria, eu faria isso, é tentar mostrar que houve um desequilíbrio mental nele no momento. Ele estava fora De si? de si, aspas, mas ele estava fora de si. E os outros que participaram? Como que eles estavam? Por que eles participaram? Aí que é complicado. Você acha que só tinha bebida alcoólica ali ou Não. tinha outro tipo de... Não. Vamos usar um termo bem comum. Tinha outro produto fazendo a cabeça daquele pessoal? Algum produto... Tinha possibilidade, não tem? Sim, eu acredito que sim, porque... A defesa pode em algum momento tentar utilizar isso para colocar que eles não estavam tão em si, porque fizeram uso de... Vamos falar na cara! Fizeram uso de entorpecente. Olha, quanto a isso, se a defesa fazer isso, ao meu ver, eu penso isso que é totalmente fora de lógica, porque não é uma excludente de culpabilidade, porque a embriaguez que até envolve, ela tem que ser voluntária e até envolve na questão das drogas. E se eu utilizei drogas, por exemplo, lá na festa, foi voluntariamente e não foi involuntário. Então a gente pode excluir, ter uma excludente de culpabilidade, ou seja, não tem como desmontar a teoria tripartite de crime. Isso. E além de tudo, caro Lindomar, nós temos que lembrar aqui, né, doutor Marcos, que esse crime vai ser julgado pelo tribunal do júri e será os jurados que decidirão sobretudo sobre esse caso. E essa questão da defesa tentar desclassificar é para reduzir a pena, porque o homicídio pode chegar até 30 anos, de 12 a 30 anos, quando ele é qualificado. Já a lesão corporal seguida de morte, ela é de 4 a 12 anos, ou seja, é uma pena bem menor. A tese defensiva que está se inaugurando ali, ao meu ver, com o que já foi colhido pelos depoimentos, bem como pelo que o advogado, com todo respeito, que ele está fazendo um brilhante serviço ali, porque merece defesa, todo caso merece defesa, merece o seu direito ao contraditório e ampla defesa, está construindo ali a tese da lesão corporal seguida de morte. E não tem como a gente apontar qual que era o objetivo, o dolo, se era da morte ou se era do castramento. Vamos fechar uma linha de raciocínio aqui? Eu vou até discordar aqui do mestre Michael, mas a partir do momento que você tem um ato de agressão contra uma pessoa, que eram 4 ou 5 pessoas, agredir aquela pessoa... 6 estão presos, né? 6 pessoas. 6, mas na realidade foram 4 só, porque tem a filha e a esposa que estão presas, e tem mais 4. A partir do momento que você comete um ato agressivo contra uma pessoa, que você deixa ela em coma, e você retira daquele local, e leva para um lugar ermo, leva para uma zona rural, e você vai decapitar um membro dele, vamos ser realistas, um membro dele, aquilo vai gerar um dano irrecuperável. O sangue que vai sair, a intenção da morte, não tem como. Agora, você colocar que ele não tinha intenção, tinha intenção. Ele tinha intenção sim, que não há como. Vamos ver se a gente forma uma linha de raciocínio até para o nosso web espectador também poder formar a sua opinião. Concordam comigo aqui que a principal tese do comandante do crime, que foi o Edson Brites, ela caiu por terra. Caiu. Né? O próprio delegado, nas entrevistas, ele já colocou que não houve estupro. Então, se ele coloca que não houve estupro, a linha da investigação, pelo que o leigo aqui está observando, é que eles estão investigando que houve o consentimento de uma relação sexual ou de uma possível relação sexual. Concorda? Certo. Então, possivelmente teve uma relação ou teria uma relação sexual consentida. Agora, quem consentiu? Eu acho que a linha da investigação hoje está nessa. Quem consentiu?
foi apenas uma coisa feita entre a esposa e o Daniel, ou foi uma coisa consentida entre a esposa, o Daniel e também o Edson? Seria, pelo que eu estou observando, que a investigação, até porque em vários momentos eles perguntam onde está o celular do Daniel, porque o Daniel passou uma mensagem para um ou outros colegas, inclusive com foto dele dentro do quarto com a Cristiana. Então, ou seja, a investigação, pelo que eu estou observando, ela está caminhando para tentar desvendar qual foi a participação do Edson no consentimento, se sim ou se não. Estamos pegando? Sim. Somos consenso nisso? Sim. Beleza. Se ela está nesse sentido do consentimento, vai ter que descobrir alguma daquelas pessoas, das 6 pessoas que estão presas, ela vai ter que falar que, olha, foi consentido até tal parte, e o rompimento foi a partir do momento que ele tirou foto e divulgou aquela foto, e isso aí ganhou a repercussão e a ira do Edson. É interessante, eu não vou entrar no fato, vou entrar naquilo que algumas testemunhas do fato já falaram, que após sair da casa noturna, foram para a casa deles, estava tudo liberado, havia sim um encantamento entre a Cristiane e o Daniel, o marido percebeu e deixou. Eu sinto que nesse imbróglio todo, em algum momento, o marido se assustou ou se sentiu mal com alguma coisa. Essas fotos que foram colocadas, que foram divulgadas, ela pode ter levado o ânimo dele a se exaltar, porque houve uma exposição dentro da casa dele. E provavelmente ele estava sob efeito de droga, efeito de alguma substância ilícita. Isso tirou a formalidade dele e deixou ele nervoso. E levou ele a cometer os fatos. Algumas pessoas comentaram que eles participavam de grupos de swing. Peraí. Quem participava? O casal. O casal que está preso hoje. Exatamente. Alguns comentários, que eu não posso afirmar, porque eu não tive acesso aos autos, muito menos a essa página de swing, que ele participava. Se quem participa, ele está sempre pronto a ceder a esposa ou o marido. Então, existia um consentimento, porque a partir do momento que franqueou a entrada do Daniel na casa dele, ele sabia que poderia acontecer alguma coisa. Eu acho que o que aconteceu de errado foi na hora da exposição das fotos. Alguém chegou e falou assim, olha, não faça isso não, que ele vai ficar nervoso, ele está ficando invocado, você está fazendo uma exposição que ele não quer. Mas o que me estranha é, se alguém participa de um grupo de swing, ele já está se expondo. Eu acho que o maior problema foi o efeito etílico, o efeito sobre entorpecente, que deixou ele alterado, por algum motivo. E a divulgação, o vazamento dessas fotos. O meu entendimento é esse. E Dr. Michael, a polícia investigativa, né, porque nós chamamos do direito penal de polícia investigativa, estou entrando na seara de vocês. Isso. Ela pode estar tomando essa linha para saber. Aí eu pergunto para vocês, até para a gente começar a caminhar para os finalmente aqui, eu pergunto para vocês, isso não é uma tese que pode ficar interessante para a defesa daqui a pouco, não? Porque a investigação, o inquérito daqui a pouco ele vai estar formado. Olha, é um caso que tem várias peculiaridades, né, Lindomar? E uma delas é até a prisão temporária aí que foi expedida. Eles foram imputados à prisão temporária de 30 dias, podendo ser prorrogados por mais 30 dias, por se tratar ali de um crime hediondo. E, além de tudo, essa prisão temporária serve para quê? Para que a polícia alcance ali alguns elementos que vão produzir futuramente provas, um conjunto probatório. E de maneira a qual que o delegado vem fazendo um excelente serviço. A gente tem que justificar. E até discreto, né? Discreto. E nesses porque o que a gente está acostumado aí em determinado show, nesses tipos de caso, que tem algumas peculiaridades, e ainda mais com a espetacularização midiática, prejudica tanto a defesa, a acusação, bem como o julgador. Porque o julgador ali pode sentir uma pressão. Lembrando que essa pressão é passada para quem... Deixa eu interromper rapidinho, só para esclarecer aqui. Nós estamos com um dos maiores advogados de Minas Gerais nos assistindo agora. Doutor
Roberto Moisés William Awad foi candidato a presidente estadual da OAB em 97 e 2000. Em 2003 eu passei a disputar, mesmo acadêmico, disputar a OAB por causa do Roberto Awad e do William Santos. Então, muito bom ter todas as pessoas que estão nos acompanhando e o Dr. Roberto Moisés William Awad. Um abraço, doutor. Abraço, doutor. Desculpa, tá? Não, Só certo. tinha que falar aqui porque ele está aqui conosco. Ensejando a oportunidade, um abraço para o doutor Adnan de Víncula, que eu tenho certeza absoluta que está nos assistindo. Não perde uma, Lindomar. Está sempre conosco aqui. Sempre. E essa espetacularização midiática pode gerar o quê? Perpassar para julgador, defesa e para acusação algum elemento subjetivo ali, de modo que influencia nesses julgamentos e na defesa, tanto na acusação. Lembrando que quem serão os julgadores serão os jurados futuramente. Então, o delegado ali está fazendo ali um belo serviço de apuração dos fatos. Para a gente fechar, você ia comentar alguma coisa? Eu só quero comentar rapidinho, a estruturação do processo, ainda mais na fase investigativa, é o que dá os parâmetros para uma acusação bem feita, ser indiciado bem feito, para ser aceito, tudo bem feito. Agora, eu vou discordar de uma coisa com o Dr. Michael. Infelizmente, esses crimes têm uma repercussão emocional muito grande. Isso cria repúdio na sociedade. Por mais que esses jurados não se influenciem, eles se sentem muito machucados. Isso é uma coisa muito difícil de não tirar do ser humano. O ser humano, ele tem o dom de se sensibilizar com a família, de se sensibilizar com o ato criminal em si. Ele vai ver aquilo e vai ficar repudiado. Eu não digo que eles já estão condenados, mas eles têm um bom passo, porque a estruturação penal até agora está muito boa. O que está levando para ser, a hora de ser denunciado, de ser aceito, está muito bem feito, muito bem estruturado. Só agradecer a todas e a todos vocês que estão aqui conosco. Boa noite para vocês que estão nos desejando. Tem aqui uma mensagem para você, Michael. Carmo Amorim. Aí junto com o meu amigo Michael. Manda um abraço aí para ele. Grande amigo, Carmo Amorim. Tenho ele como uma pessoa da minha família, sendo um grande amigo. Abraço, Carmo. Ó o doutor Adnan. Responde para ele, fala aí para ele. Claro que estou ligado. Ótimo tema e excelente explanação dos doutores. Doutor Adnan, abraço, meu amigo. Adnan, um abração, meu querido. Vamos caminhar para os finalmente aqui? Vamos. Meninos, o que vocês acham que vai dar de pena naquilo ali? Difícil, né? É difícil, porque... É mais fácil perguntar os números da Mega Sena? De ondo, no mínimo, com duas qualificadoras, motivo fútil, que possibilitou a vítima de defesa. É complicado. Eu vou pedir ele para repetir. Traduz, né? Não, eu sempre quis um penalista ou criminalista. Aqui. Depois você dá o autógrafo, mas antes você vai repetir para mim. O que acontece? A Mariana Horta aí também, ó. Mariana Horta, abração, querida. Beijo, Abraço, Mari. O que acontece? Nesse caso, o homicídio, ele tem algumas qualificadoras. No mínimo, eu estou enxergando duas. O que impossibilitou a vítima de defesa, porque ele estava alcoolizado e o número de pessoas que o atacou era muito maior, então possibilitava aquilo. E motivo fútil. Não tinha motivo não tinha justificativa alguma. Não tinha justificativa nenhuma. No mínimo, essas duas eu enxergo. Não sei se vai enxergar outras. Há o problema de concurso, duas ou mais pessoas, eu acho que pode colocar aí mais, não acho que dá para colocar mais do que isso, mas tem que ser com calma. Mas duas qualificadoras tem, isso é certo. Ótimo. Eu vou me furtar dessa resposta, não tive acesso ao inquérito. Igual o doutor Marcos falou, é muito difícil a gente prever o que vai estar escrito lá e a pena, mas é um caso que tem que ser julgado com respeito ao contraditório, ampla defesa e sempre com a maior imparcialidade dos julgadores. E desejo sorte a todos nesse julgamento, pois se trata-se de um julgamento do Tribunal do Júri. Não queria estar ali. Desejo sorte mesmo. E também muita força para a família, né? Porque, pelo que a gente estava observando, acaba que a família depositava não só esperança nele por mexer com futebol,
Mas assim, parece-me que era uma pessoa que ajudava financeiramente. A base financeira era ele. É um caso que torna-se bárbaro as atitudes dos homens, né? Eu, como sempre fui muito contraditório no penal, concordo plenamente com o meu nobre amigo Michael, mas eu coloco de novo, isso é um crime que no mínimo tem 2 qualificadoras. A quantidade de pena é impossível, mas 2 qualificadoras é certo. No mínimo 15 anos ali, Eu estendo mais. Mais, né? Mais. Acima de 20? Eu acho que dá mais de 20 anos. Dá mais de 20 anos, né? E para as duas ali, acima de 10? Você tem que ver qual que é a participação de cada um. É o que pode começar a pegar, né? Até porque De cada um. vocês comentaram comigo uma coisa interessante quando não estávamos aqui no ar. Vocês falaram o seguinte: se for apenas um advogado orientando todos, é uma coisa. Se começar a ter advogados diferentes para cada caso, alguém pode querer soltar alguma coisa diferente. Pode ter isso, não pode? Pode, além de tudo, em respeito aos demais participantes, eles respondem na medida de sua culpabilidade, conforme o artigo 29 do Código Penal, e a cada fato que eles praticam. Até aquele fato, eles respondem até aquele fato. Pronto. Ou seja, na medida de sua culpabilidade. Lembrando que ele vai ser qualificado e majorado os delitos. Então, sinceramente, mesmo tendo vários advogados ou um só advogado, se tiver um, pode gerar conflito de defesa. Isso aí pode ficar claro nos autos. Vários advogados, eles terão um árduo trabalho para ali garantir a legalidade. Lembrando, pessoal, que o advogado não faz mágica. Ele garante a aplicação da lei e está acompanhado do seu cliente ali. Por que a aplicação da lei? Às vezes, no caso desse, com uma peculiaridade maior, de uma complexidade tamanha que é essa, ele vai ali aplicar e demonstrar como que foi acontecendo os fatos, garantindo ali uma pena justa e proporcional, mesmo sabendo que o crime foi desproporcional. A pena será proporcional ao cometimento do crime. Se for homicídio, de 12 a 30 anos. Se for lesão corporal seguida de morte, de 4 a 12 anos. Meninos, eu acho que foi top aqui a nossa conversa. As pessoas queriam muito ouvir esse tema. Deixa eu só mandar uns abraços aqui. Cida Souza, muito obrigado, Cida. A Joana Gomes, obrigado. Lu Garcia. O Adnan, muito obrigado. Tá falando aqui, boa noite, doutores. Só fera aí hoje. A Elita Divina tá dando boa noite, boa noite. Diego Savines, boa noite, Diegão. Mércia Machado, oi, Lindomar, boa noite, boa noite. Roberta Wade, já falamos dele aqui. Rosemarie, boa noite, boa noite. A Mariana Horta tá mandando um abraço para Chapa 2 aqui. Adriana Miserani, boa noite. E ela fala aqui. Essa Rosemary provavelmente é minha esposa. A sua esposa? Provavelmente. Você vai mandar um abraço especial? Não vou mandar porque eu não tenho certeza ainda. A Adriana tá falando. Não vou conhecer isso. A Adriana Miserani tá falando aqui, ligada em vocês. Obrigado. Admeia Meia, boa noite. Lindo, meu amigão. Boa noite. Maria Aparecida, parabéns. Obrigado, meninos. Sempre convidados para estar aqui. Esse espaço é nosso, essa página é nossa, para a gente sempre debater temas atuais, acima de tudo, luta por direitos, por cidadania, discutindo educação e também política. Obrigado, agradecimento final para vocês aí. Eu agradeço a gentileza, foi um aprendizado estar do lado do Maico, do seu. A gente aprende a cada dia. E o gostoso do direito é esse contraditório. O gostoso são entendimentos diferentes que aprimora a cada dia. Eu ouvi o Michael, eu aprendo. Ao ouvir o Lindomar, eu aprendo. Eu não sou sumidade, nem quero ser nunca. Eu quero ser um eterno aprendiz e aprender ainda mais do lado de alguém que sabe muito. E agradeço muito a todos vocês. Muito obrigado de coração. Meus amigos web espectadores e web espectadoras, quero aqui mandar um abraço para todos vocês, desejar uma boa noite. Caro Lindomar, caro Marco Antônio, muito obrigado por estar aqui, Marco Antônio. Lindomar, obrigado pelo convite, meu amigo. Obrigado a você. Abraço a todos. Obrigado a você, Marco. Obrigado a você, meu querido Michael Vilaça. Muito obrigado. Marilda mandando um beijinho pra cima aqui. O Carmo, um oi. Pessoal, esse vídeo fica disponível aqui na página. Compartilhe ele, divulgue ele também, nos ajude a divulgar a nossa página. Esse trabalho que a gente faz aqui
com advogados aqui de Contagem, advogados aqui da região metropolitana, que têm tentado contribuir aqui para essa luta constante do direito e, acima de tudo, para o exercício da cidadania do nosso povo mineiro. Isso estava programado para a reta final, viu? Beijo para vocês! Abraço, queridos!